Parabéns, Igreja Central de Maringá, nesta data querida e, se Deus quiser, poucos anos de vida. Você consegue entender que um aniversário de igreja é algo misto de alegria e de tristeza? Alegria porque quanto mais anos alguém tem, é sinal de saúde, e todos nós queremos saúde e vida longa. Mas talvez a igreja seja a única instituição cujo objetivo é não ter vida longa. Não por ela desaparecer, mas é por ela cumprir a missão pela qual foi criada. E sem dúvida, se nós conversássemos com os pioneiros dessa igreja, depois do grande desapontamento que hoje completa 167 anos, eles jamais imaginaram que na América do Sul, no Brasil, no Paraná, em Maringá, na Igreja Central, estaria se comemorando 60 anos da Igreja Adventista. Isso depois de quase 100 anos daquela data. Então a gente, num aniversário, para refletir, aniversário de igreja. Obrigado, Pai, pela expansão da Tua igreja, por estar em mais de 200 países no mundo, 17 milhões de membros, cada ano 1 milhão de novos membros. Obrigado, Senhor. Pregar em mais de 800 línguas e dialetos diferentes. Obrigado, Senhor. Mas, Senhor, não nos permita olhar os números, que são pequenos, embora sejam pequenos, como meritórios, porque a missão desta igreja é subir do céu. A missão desta igreja é pregar a última pessoa, e por isso projetos ousados como este. A missão dessa igreja é terminar e subir e voltar para casa. Então, que seja um momento de gratidão a Deus pelo passado, de reflexão no presente, mas de uma reestruturação do nosso programa para o futuro, a fim de que seja esta de fato a geração que verá a volta de Cristo. Obrigado, pastor Milton, pelo convite. Obrigado, pastor Ronaldo. Eu não pude fazer parte da história passada, mas pelo menos em alguns lampejos da história presente, é muito bom fazer parte desta igreja. O pastor Milton mencionou quantas pessoas foram convertidas aqui, quem sabe? Quantos descansaram no Senhor ao longo desses 60 anos, firmes na fé do Advento. Eu tive uma outra curiosidade quando soube dos 60 anos dessa igreja. Eu fiquei pensando, uma igreja tem 3 grandes razões de ser. E na Bíblia há 3 palavras. Uma das palavras é koinonia. Koinonia significa comunhão, significa família, relacionamento. Uma das razões de ser da igreja é a koinonia, o relacionamento. Uma outra razão de ser da igreja é didaquê, didática, ensino, escola sabatina, classe bíblica, seminários, treinamentos, aprender, crescer intelectualmente na conhecimento da palavra de Deus. É a segunda razão de ser da igreja. E a terceira razão de ser da igreja é querigma, proclamação, pregação do evangelho, expansão, ir lá fora, buscar outros, e pregação aqui dentro. Então, a minha curiosidade foi: quantos sermões já foram pregados aqui nesta igreja? Eu sei que começou num outro lugar há pouco tempo, depois veio para cá, e eu sei que esse púlpito é novo, ano passado não era ele, mas quantos sermões já saíram aqui do púlpito desta igreja? 2 semanas no ano, vezes 3 cultos, e tem por volta de 3 semanas de oração por ano, por volta disso. Isto daria 10.080 sermões nessa igreja. Vamos arredondar para 10.000? 10.000 sermões, 10.000 pratos preparados. E as donas de casa sabem que o cardápio tem que ser muito bem preparado. Líderes, pregadores, pastores se preocuparam em alimentar a igreja com todos os nutrientes necessários para a vida e a saúde desta igreja. 10.000 sermões, pelo menos, partiram do culto desta igreja. Pregar é um dos privilégios maiores que um pastor, obrigado pela homenagem, pelo que o pastor pode ter, um líder, um pregador. No sermão nós ensinamos, nós orientamos, redarguimos,
nós educamos, nós emocionamos a igreja através da palavra de Deus. Ruskin disse que um sermão são 30 a 40 minutos que podem ressuscitar mortos. E Phillips Brooks disse que sermão é a verdade derramada através da personalidade. Você já pensou o que seria ouvir um sermão pregado por Ellen White? Que privilégio teve o povo de 2 séculos atrás, não? Ouvir um sermão de Ellen White. Ou ouvir um sermão de Guilherme Miller, que 167 anos passou por um grande desapontamento, achou que fosse o dia da volta de Cristo. Guilherme Miller nunca se tornou um adventista, mas ele fez parte do movimento que chegou ao adventismo. A igreja adventista nunca marcou data para a volta de Cristo. O movimento millerita sim, mas não a igreja adventista. O que seria ouvir um sermão de José Bates, que era um dos íconos intelectuais desta igreja? O que seria ouvir um sermão de Dudley Cartwright, que enquanto se manteve humilde foi um pregador que arrebanhava multidões no surgimento dessa igreja adventista? Já pensou que seria ouvir um sermão daqueles grandes pregadores do século XIX? Lutero, Charles Spurgeon, Whitefield e tantos outros que naquela época foram grandes precursores da reforma, Calvino e assim por diante. Homens que conseguiram levar o amor de Cristo, salvação pela fé, ao coração de milhares de pessoas. O mesmo Billy Graham do século XX ainda vive em nossos dias. Você já pensou que seria ouvir um sermão dos grandes evangelistas da Bíblia, como Paulo, como Pedro, João Batista, Jonas? Que poder deviam ter esses sermões, esses pregadores? Que púlpito abençoado, que igreja abençoada pela mensagem desses homens. Mas você já pensou o que seria unir o melhor dos sermões com o maior dos pregadores? Jesus Cristo. Você já imaginou o que seria ouvir um sermão dos próprios lábios de Jesus? O sermão da montanha de Mateus 5, 6 e 7, do próprio Cristo. Ouvir o sermão do bom pastor de João 10. O que seria ouvir o sermão sobre o fim dos tempos de Mateus 24, 25? O que seria ouvir todos os demais sermões que Cristo pregou do próprio Cristo? Nesta manhã, eu quero prender a minha e a sua mente num sermão de Jesus, mas um sermão que ele não pregou ainda, mas que sem dúvida pregará. Na verdade não é um sermão, são 2 sermões, que ele vai pregar para grupos distintos, quase no mesmo tempo. Nesta manhã eu gostaria de imaginar com os irmãos qual seria o último sermão de Jesus, as últimas palavras de Jesus aos perdidos, por ocasião da despedida dos filhos que serão destruídos. E eu gostaria de imaginar com os irmãos qual será o primeiro sermão de Jesus aos salvos. Que palavras Jesus poderia dizer de boas-vindas no primeiro dos infinitos sermões que ele haverá de pregar aos redimidos? Eu não tenho o sermão de Jesus aqui, talvez ele esteja fabricando ainda, mas a Bíblia tem o esboço desse sermão. E eu gostaria que você se imaginasse nessas 2 cenas e tirasse uma aplicação para a sua vida. Depois de 10.000 sermões numa igreja como esta, ouvindo centenas, milhares de pregadores, um dia o universo todo vai ouvir apenas um dos 2 sermões, ambos de Jesus Cristo. E eu convido você então a abrir a Bíblia no esboço desse sermão, que está em Mateus, capítulo 25, versos 31 em diante. Mateus 25, versos 31 em diante. Palavras do texto diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade,
todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver. E eles me perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixasse de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. De algum lugar próximo à terra, olhando para o grupo dos perdidos, provavelmente Cristo prega mais ou menos assim: este é um momento de despedida. Esta é a última vez que falarei com vocês. Não suporto mais despedidas. Um tempo atrás, nós da Trindade despedimos cerca de 1/3 dos anjos do céu. Saíram de casa Adão e Eva no desejo que fosse por pouco tempo. Mas agora estamos despedindo vocês, nossos filhos, nossas criaturas. Esta é a despedida mais triste, porque vocês são milhões, e essa despedida é para sempre. Chegou o momento de realizar a minha obra estranha, da qual Isaías 28, 21 mencionou. Porque o Senhor se levantará como no monte Perizim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Filhos, infelizmente chegou o dia da minha obra estranha, que é também o dia da ira do Cordeiro. João disse em Apocalipse 6,16: este é o momento de destruir parte da minha obra-prima, destruir muitos daqueles pelos quais dei a minha vida, destruir o planeta onde vivi e morri por seus pecadores, seus moradores. O Pai também não tem prazer na morte de vocês. Querem uma prova? Em Ezequiel 18, 20, 23, 22, 23, ele disse: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Quando criamos Adão e Eva, sabíamos que esta cena infelizmente iria ocorrer, mas mesmo assim lutamos fortemente para que perdêssemos o mínimo possível, e para que vocês não estivessem entre eles. Mas para vocês o nosso sacrifício foi em vão. O céu todo está triste nessas perdas. Estamos perdendo obras singulares para as quais não se projetou substitutos. O encontro de família lá em casa não será completo. Muitos anjos da guarda terão que passar a eternidade sozinhos. Acompanharam vocês na terra, mas não os acompanharão no céu. Infelizmente haverá um espaço ocioso lá em casa. Meu caráter chegou a ser questionado pelos outros mundos por causa de vocês. Vocês não honraram meu nome, nem meu amor, nem minhas promessas. Criei vocês perfeitos, mas desde o início vocês se voltaram para mim. O presente do livre-arbítrio foi usado contra mim. Então eu vim à terra, mas vocês me crucificaram. Fui ferido na casa de vocês. Vocês que diziam ser meus amigos, eu vim para vocês, mas vocês não me receberam. Em tudo vocês ouviram Satanás.
De Salvador eu passei a réu, de morte numa cruz. E o príncipe das trevas passou a ser chamado de Pai no meu lugar. Eu preferi então morrer a matar vocês. Carreguei o peso da cruz de todos os pecados de vocês. Eu morri a morte eterna para que vocês tivessem a vida eterna. Nós compramos vocês das mãos de Satanás. Pagamos o preço. Bastava apenas aceitar esse sacrifício. Tudo mais nós fizemos. Mas vocês recusaram. Parte do meu sangue na cruz foi desperdiçada. Então, o Espírito Santo intensificou seu trabalho aqui na terra, mas vocês duvidaram dele. Alguns até divulgaram que ele não existia. Descreram da Bíblia, desconheceram a voz da consciência, desprezaram a sua intercessão. Enviei então o dom profético nos últimos tempos, mas o resultado foi o mesmo. Deixamos muitos heróis da fé vivendo junto, ao lado de vocês, mas vocês os odiaram, os martirizaram. Fizemos de tudo para atraí-los. Usamos desde o amor até a dor. Sempre unimos o sofrimento com uma mensagem, mas vocês desconheceram todas as mensagens. Vocês que viveram nos últimos tempos tiveram mais oportunidades. Vocês que um dia fizeram parte da igreja remanescente foram privilegiados, tiveram milhares de sermões, literaturas, apelos, profecias se cumprindo, exemplos vivos à vista de vocês. A natureza nos ajudou a pregar, as pedras da arqueologia falaram, mas o coração de vocês estava endurecido. Eu estive entre vocês, e depois a minha palavra esteve, de nada adiantou. Aqui estão vocês, do lado errado, perdidos. O destino final de vocês foi determinado pelas escolhas que fizeram ao longo da vida. Vocês preferiram momentos de prazer a uma eternidade de felicidade. Estranho. Preferiram investir na terra a investir no céu. Preferiram limpar apenas o exterior, mas o coração não ficou sujo. Escolheram 80, 100 anos de vida e não a eternidade. Optaram pelo príncipe das trevas, mas não pelo bom pastor. Agora, vocês terão um futuro ao lado do Deus que vocês elegeram. Futuro de pouco tempo, porque o pai da mentira também é o pai da morte. Eu sempre os avisei disso. Instituímos a igreja verdadeira entre vocês. Alguns a ridicularizaram. Outros estavam dentro da igreja, mas não a igreja dentro deles. Outros preferiram criar outras falsas igrejas para iludir os sinceros. Vocês agora estão do lado errado, de fora, embora alguns já estiveram dentro, do lado certo. O problema foi o coração, dúvidas, críticas, murmurações, falta de envolvimento, total desprezo para com os dons do Espírito, testemunho negativo, coração longe de mim. Outros procrastinaram as mudanças que deveriam fazer, mas o tempo terminou antes da mudança. Minha mensageira, Ellen White, falou a vocês: não é porque haja alguma falta no título adquirido para vós que o não aceitais. Não é porque a misericórdia, a graça e o amor do Pai e do Filho não sejam amplos e não hajam sido gratuitamente concedidos que vos não regozijais no amor perdoador. Se vos encontrais perdidos, é por não virdes a Cristo para que tenham vida. Só vir a Cristo. Esse foi o problema de vocês. Alguns de vocês estão deixando de entrar no céu devido a uma lista muito grande de motivos. Nero, Hitler, Darwin, vocês estão nessa lista. Mas outros não estão aqui por coisas muito simples. Jovem rico, você está nessa lista. Nós avisamos que tínhamos que ser fiéis até a morte para receberem a salvação. Mas vocês foram ovelhas que gostaram de viver fora do aprisco. Filhos pródigos satisfizeram com a comida dos porcos. Ramos que julgaram poder viver separados da videira. Membros que se dependeram do corpo. Corredores sem mensagem. Obradores sem fé. Tudo o que pudemos fazer, como Trindade fizemos, mas para vocês nada foi suficiente. Então, colham o que plantaram, recebam o que pediram, seja feita a vontade de vocês. Eu os amo ao ponto de respeitar o desejo de vocês, e se a felicidade de vocês é estarem longe de mim, eu a respeito. Não podemos permitir que o mal seja eterno junto com o bem. Não podemos ser injustos
para com aqueles que desejam que a paz universal volte a reinar. A misericórdia tem que ter um limite. Eu sempre os chamei de amigos, porque tudo que eu fiz, eu sempre informei a vocês. Vocês sabiam que isso ia acontecer, mas agora o tempo de espera terminou. Entendam, é uma questão de justiça para com os do outro lado, para com o restante do universo. Eles sofreram muito por causa de vocês. Está na hora de sarar a terra e de eliminar a mancha do universo. No passado, eis que eu estava à porta e batia. Se alguém tivesse ouvido a minha voz e aberto a porta, eu teria entrado em sua casa, ceado com ele e ele comigo. Mas o tempo passou e Icabode, foi-se a glória. A porta já está fechada, a prisão não tem escape. Não há visitas à cadeia, nem sequer uma carta amiga. Orar não faz mais diferença, pois a graça do Pai não existe mais para vocês. Agora, não precisam mais se preocupar com o trabalho missionário, com a entrega de livros missionários. Não precisam mais se preocupar com a fidelidade dos dízimos e com as ofertas. Não se preocupem mais com a aparência, com a obediência. Vocês estão livres disso, mas também privados de muitas outras coisas. Vocês se isolaram da presença e da glória e do poder de Deus. A chance acabou. Quero abraçá-los, mas vejo que alguns de vocês não desejam. Quero ver lágrimas em seus olhos, como as de um filho que irá separar-se para sempre do pai, mas vejo ódio na face de outros. Quero ver arrependimento, mas vejo rancor. Quero chamá-los de filhos, mas o pai da mentira tomou meu lugar. Tenho vontade de dizer até breve, mas sei que será para sempre. Vejo alguns levantando as mãos, querendo aceitar-me, mas agora é tarde. Vocês estão atrasados. Não adianta o choro, o desespero, o arrependimento, as boas intenções, as promessas. Irmão, onde não haverá medo. Agora vocês podem ficar onde estão, como sempre fizeram, na zona de conforto. Não precisam levantar as mãos e vir à frente. O tempo terminou. Os apelos foram feitos ao longo dos 6.000 anos de pecado. Não apenas nos sermões, mas na rotina da vida. Agora não adianta mais me buscarem, porque não me acharão. Se vocês pedirem, não se dará mais. Não adianta mais buscar nem bater. Terminou meu tempo de advogado. Terminou meu tempo de intercessão no santuário. O universo já teve tempo suficiente para saber quem eu sou e quem são vocês. Infelizmente, agora tenho que dizer a vocês que fechou-se a porta, assim como se fechou a porta para as virgens loucas. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Como vocês me negaram diante dos homens, agora eu os nego diante dos meus anjos. Vocês foram ramos que não permaneceram em mim, por isso secaram. Agora estão preparados para serem lançados no fogo e queimarem. Vocês não esmurraram o corpo e o reduziram à escravidão. Por isso, embora tendo pregado aos outros, vocês foram desqualificados. Assim como Jerusalém, vocês mataram os profetas, apedrejaram os líderes que foram enviados. Quantas vezes eu quis unir a igreja, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Por muitos séculos busquei entre vocês um homem, uma mulher, que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas de vocês ninguém achei. A cega passou, o verão findou e nenhum de vocês está salvo. A arca está fechando a porta. Bem-vindos ao dilúvio de fogo. Hoje não é até breve, mas adeus. Adeus, filhos. Adeus, criaturas. Até nunca mais. O silêncio envolve o universo. Nunca se ouviu um sermão do céu desta forma. O Criador e criatura dão
tornou-se as costas. Uma história de um planeta ficou para trás. A despedida terminou. Do outro lado, os salvos assistem esse sermão. Lágrimas rolam da face deles. E agora Cristo se volta a eles e começa o segundo sermão. Verso 34 de Mateus 25 diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai. Então, filhos, finalmente o dia chegou, diz Jesus ao outro grupo. Vocês viram a cena. Acabei de falar com os irmãos de vocês, os perdidos. A cena ali foi triste. Lutamos muito para perder o mínimo, mas eles estavam cegados por Satanás. Mas vocês foram vitoriosos pelo sangue do Cordeiro. Estamos reatando vocês à eternidade. Este é o momento zero. Vinde, meus filhos, bem-vindos. Bem-vindos vocês que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Vocês que deixaram tudo e me seguiram. Vocês que vieram da grande tribulação. Vocês que foram perseguidos, aprisionados, caluniados, escarnecidos, odiados, que perderam a reputação, que foram martirizados. Vocês que foram humilhados. Vocês que não se contaminaram. Vocês que vigiaram sem dormir. Vocês dos quais o mundo não era digno e que não foram amados por ele. Sejam muito, mas muito bem-vindos. Bem-vindos vocês que foram devolvidos pelas águas. Vocês que foram devolvidos do pó das cinzas. Bem-vindos todos que morreram devido a doenças. Vocês que estiveram milênios ou poucas horas no seio da terra. Bem-vindos. Também vocês que foram transformados num abrir e fechar de olhos, que não conheceram a inimiga chamada morte. Vosso conflito está terminado. Bem-vindos. É hora do descanso eterno. É hora de receber a recompensa do cumprimento da promessa. É hora de viver a bem-aventurada esperança. É hora de voltar para casa. É hora de entrar na Jerusalém celestial, a santa cidade. É hora de nos conhecermos melhor. Chegou o dia. Finalmente chegou o dia da ressurreição, o dia final, o dia da bem-aventurada esperança, amanhã do juízo. Se prepare para, a partir de agora, conhecer o que é uma vida sem dor, felicidade sem fim, ausência de medo, trabalho sem suor, tempo sem estresse, vida sem dinheiro, espaço sem limite, lembranças sem dor, ausência dos perdidos sem tristeza, aventuras sem risco, lugares nunca imaginados, conhecimento sem limite, amor que excede todo entendimento. Se preparem para as mudanças. Estamos entrando no mundo atemporal, infinito, ilimitado, ordenado, perfeito. É hora de conhecer um novo dicionário, repleto de palavras novas como eternidade, felicidade, saúde, paz, perfeição, amor genuíno, satisfação, vida em abundância. Vocês tiveram uma postura diferente do outro grupo. Vocês renunciaram ao eu, levaram a cruz diariamente, me seguiram, foram fiéis nas provações, honraram meu nome, justificaram meu sacrifício, se deixaram ser lavados pelo meu sangue. De graça receberam e de graça deram. Pregaram a tempo e fora de tempo. Usaram e multiplicaram seus dons. Foram árvores frutíferas. Conquistaram estrelas para pôr na coroa. Tiveram filhos espirituais. Foram discípulos e não meros membros. Vocês verão que tudo o que fizeram e sofreram não é nada comparado àquilo que vocês desfrutarão a partir de agora. Vocês foram capazes de fazer trocas humanamente absurdas. Vocês foram perseguidos por causa do meu nome. Perderam amigos quando abandonaram seus hábitos. Perderam hábitos quando abandonaram seus amigos. Preferiram a família espiritual à família biológica. Renunciaram a promoções para não me negar. Foram escarnecidos quando fizeram o certo. Foram zombados quando desejaram não fazer o errado. Perderam dinheiro para não me perder. Vocês não se envergonharam de mim. Vocês me seguiram.
Vocês foram mártires que aceitaram as cicatrizes, heróis de uma vida e não apenas de momentos. Foram fiéis durante a vida e até a morte. Andaram à sombra da cruz sem temer. Andaram nas trevas, mas foram luzes. Caminharam pelo deserto, mas levando água. Se envolveram na massa, mas sem perder o sabor do sal. Vinde benditos, meu Pai, o céu é para vocês. Vocês andaram a segunda milha. Vocês carregaram uma quantidade a mais de azeite nas lamparinas. Vocês se levantaram e decidiram deixar os porcos do pecado e voltarem para casa. Vocês decidiram se deixar carregá-los como ovelhas de volta ao aprisco. Vocês não me abandonaram como noivo na frente do altar. Vocês me permitiram enxergá-los de volta à videira e ali permaneceram. Vocês foram trigo no meio do joio, samaritanos em meio a sacerdotes e levitas, publicanos em meio a fariseus, sementes que caíram em boa terra, fermento que levedou, sal que não perdeu o sabor, ovelhas que voltaram para casa, mordomos que multiplicaram seus talentos, servos que foram fiéis no pouco. Mais do que nunca, agora, vocês serão o meu corpo, a minha noiva, os meus soldados, os meus filhos, as minhas ovelhas, os meus herdeiros, a minha raça eleita, o meu sacerdócio real, a minha nação santa, meu povo de propriedade exclusiva. Vocês são os meus escolhidos. Vocês são aqueles dos quais Ellen White escreveu: seguiram na terra por veredas estreitas, foram purificados na fornalha das aflições, por amor de Jesus, suportaram oposição e ódio e calúnia, acompanharam através de dolorosos conflitos, suportaram a negação própria, experimentaram amargas decepções, pela sua própria experiência dolorosa, compreenderam a malignidade do pecado, seu poder, sua culpa, suas desgraças, e para ele olham com aversão. Bem-vindos. Bem-vindos, filhos desgarrados. Dividi o mar, derrotei nações, detive o sol, acalmei tempestades, multipliquei alimentos, caminhei sobre o mar, coloquei peixe na rede dos discípulos, transformei água em vinho, curei leprosos, paralíticos, cegos, surdos, endemoniados, perdoei pecadores e até ressuscitei mortos. Vocês me enxergaram através desses milagres. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde vocês que não dobraram os joelhos a Baal. Vinde tripulantes da arca de Noé. Vinde vitoriosos do deserto. Vinde soldados de leão. Vinde virgens prudentes. Vinde igreja remanescente. Vinde igreja central de Maringá. Vinde discípulos sem as redes das amarras deste mundo. Vinde mulher pecadora sem seus pecados. Vinde José sem o poder do Egito. Vinde heróis sem medalhas humanas. Vinde Sansão sem o poder da força humana. Vinde vocês que ajudaram a ceifar os campos do mundo. Vinde vocês que entraram na primeira ou na última hora, não importa. Para vocês, já fiz novas todas as coisas. Renovei o que já era novo. Chegou o momento de subirmos, de irmos a um belo lugar, muito além do sol, ao doce lar, ao lar glorioso, a uma cidade de cristal, a cidade de luz, ao vale do Éden formoso, ao lindo país, ao lar feliz, ao país de eterna luz, a bela terra de esplendor, a terra de Sião. Além do céu azul, a cada momento, vocês verão que compensou viver, lutar e vencer afinal. Lá é o mundo do não mais dor, só o bem, só a paz, não mais noites também. Finalmente, vocês poderão cantar a canção de mais valor, a canção dos redimidos, quando um filho perdoado canta a ele em louvor. Vocês verão que há tais cantos lá no céu, que aqui ninguém jamais ouviu. Santo vale do Éden formoso. Alguns dos vossos hinos, muito queridos hinos, não serão apropriados cantar lá em nossa terra. Pelo menos terão que sofrer alguma mudança. O hino Rude Cruz será eternamente cantado. Minha cruz será a ciência e cântico de vocês por toda a eternidade. Cantarão de coração as palavras como: mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Já o hino Rocha Eterna precisará de revisão. Vocês irão cantar nem trabalho nem penar.
porque não haverá labor exaustivo, tampouco qualquer motivo para pesar. Mas não cantarão mais, eis que a morte vem atrás, porque não acontecerá isso a mim. Ninguém mais fechará os olhos na morte em minha casa. Este último inimigo já foi vencido. Outro hino que padecerá de revisão no céu é Amigo Precioso. Será próprio cantarmos linhas como amigo muito precioso eu tenho em Jesus, mas palavras como por vezes sou tentado nas lutas e na dor, e eu conto-lhe tristezas, estão fora de lugar na minha casa. Vocês não mais serão tentados ali, não terão lutas, tristezas, porque o dia de tristezas e lutas ficaram para sempre no esquecimento. Nada causará dor ou tristeza no paraíso. Há hinos que não poderão ser cantados na minha terra. O hino Mensagem ao Mundo, porque os dias de procura dos perdidos estão terminados. O hino Quem semeia em prantos está perdendo o seu significado. Desde que pronunciei as palavras está feito, o último sermão de vocês foi pregado, a última oração enviada ao céu, o último estudo bíblico foi dado, o último folheto foi entregue. Vocês, ceifeiros, agora começam a partilhar a glória da colheita no lar eterno. Em minha casa não haverá cânticos sobre pessoas em conflitos, clamando socorro de Deus. Não há hinos para banir tristeza, aumentar a fé, levantar os pensamentos. Davi, o suave cantor de Israel, não escreverá alguns hinos, como ele escrevia no passado, frutos de uma consciência pesada. Não haverá salmo que suplique, purifica-me, como e ficarei limpo. Não mais. A lavagem, a purificação já aconteceram na terra, enquanto a graça existiu. Todos vocês estão embranquecidos, purificados como a neve, porque lavaram as vestiduras do sangue do Cordeiro. Isto se chama graça. Graça simples assim, porque perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga. E eu paguei por ti. Amei vocês enquanto ainda me consideravam inimigo. Amei vocês enquanto, mesmo contrariando a lógica do mundo de vocês. Amei vocês embora outros mundos não compreendessem minha atitude. Amei vocês ao ponto de colocar-me na linha de frente em uma batalha que deveria ser de vocês. Finalmente, agora, eu posso ser aquele bom pastor que possui as ovelhas de volta no aprisco. Descansem seguras, pois comigo nada faltará. Farei vocês repousarem em pastos verdejantes. Terei vocês sempre junto de mim. Vou refrigerar diariamente a vossa alma, guiá-los pelas veredas da justiça, por amor de mim mesmo. Descansem em paz. Na nova cidade não há vale, nem sombra, nem morte. Não temam. A partir de agora o consolo não será mais através da minha vara e meu cajado, mas através da minha presença. Preparei uma mesa para vocês, mas sem a presença dos seus inimigos. Eles já foram vencidos. O Espírito Santo será ungindo diariamente a vossa cabeça, e o cálice de vocês para sempre transbordará. A fonte da bondade e da misericórdia acompanhará vocês por todos os dias, pois vocês agora habitarão na minha casa para todo sempre. Agora, vocês não precisam mais sonhar, imaginar ou orar. É hora de entrar, é hora de ver, é hora de abraçar. Então, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Vinde e vede as obras de Deus. Vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Vinde ao caso de Jacó e andemos na luz do Senhor. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Apressai-vos todos e povos ao redor, e congregai-vos. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e lá agora eu vos aliviarei. Vinde após mim, vinde à parte e repousai eternamente. Eis que já preparei meu banquete e tudo está pronto. Vinde para as bodas, vinde reunidos para a grande ceia de Deus. Vinde porque tudo já está preparado. Vinde benditos de meu Pai,
entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. É hora de voltar para casa. Aqui termina meu curto sermão e começa a nossa eterna conversa. Vamos para casa. Os dois grupos se separam, salvos e perdidos, para nunca mais se encontrarem. Jesus e os salvos se unem, para nunca mais se separarem. O sermão está sendo preparado, não mais para um pastor, não mais nesse púlpito, não mais para uma única igreja, não mais para quem chegou nos últimos 60 anos, mas do Criador para todo o universo. A pergunta é: qual sermão você e eu queremos ouvir? A pergunta é: qual sermão queremos que a nossa família ouça? A pergunta é: qual sermão nossos vizinhos irão ouvir? Ainda dá para escolher o sermão. Que nesta manhã o Senhor nos desafie a desejar ouvir o primeiro sermão dos eternos que ouviremos junto do Pai, e que o resultado seja uma família unida, filhos de volta em casa e uma casa de festa por toda a eternidade. Que Deus abençoe esta igreja e a cada família em oração por todos nós. Amém.